Primeiro dizer, senhor presidente, que volto revigorado, acompanhei um pouco de longe durante a semana que estive fora, mas quero dizer que estou muito bem e, como disse a senadora Ana Amélia, quero reafirmar aqui que o amor faz bem, portanto eu me sinto muito bem para retomar os trabalhos. Quero fazer alguns registros que considero importantes nessa tarde, senhor presidente. O primeiro deles diz respeito à comemoração do dia de hoje, do Dia do Professor. Dia extremamente importante para qualquer país que queira o melhor para o seu futuro. Dia do Professor que deve ser visto não só como um dia de comemoração, porque em muitos lugares não há o que comemorar, mas deve ser visto como um dia de reflexão, como um dia em que nós nos voltemos para o desafio imenso que é importante para o Brasil encarar, que é de que forma e com que rapidez nós teremos que fazer a necessária revolução educacional no Brasil para que nós tenhamos a condição de dar a todas as brasileiras e brasileiros, senador, caro aniversariante, Donizete, darmos uma coisa que só a educação pode dar, que é a igualdade de oportunidades a todas as brasileirinhas e brasileirinhos. Existem pessoas que nascem ricas, existem pessoas que nascem na classe média, existem pessoas que nascem pobres, senador Jorge Viana. Mas cada pessoa nesse mundo tem o seu potencial, tem a sua vocação, tem a sua índole. E o que faz diferença para que isso seja trabalhado e potencializado é a igualdade de oportunidades na educação. Se o setor público tem que fazer algo pelos cidadãos e cidadãs brasileiras, é dar, em todos os aspectos, igualdade de oportunidades. E isso, na educação, é fundamental. Nós vimos países asiáticos, há poucos anos atrás, fazerem uma revolução na educação. E se citarmos o exemplo da Coreia do Sul, nós vemos o quanto avançou e como se tornou referência mundial. A ponto do presidente Barack Obama, dos Estados Unidos, fazer numa reflexão a meia-culpa de dizer que a educação americana estava deixando a desejar e que deveria se pautar no exemplo da Coreia e de outros países que avançaram ainda mais na educação. Portanto, eu quero que a minha primeira fala hoje seja uma fala de exortação à educação. Pena que o senador Cristóvão Buarque não está presente, porque ele é emblematicamente alguém que respira todos os dias e luta pela educação no Brasil. Mas eu quero, nessa minha primeira fala, homenagear todas as professoras e professores do nosso país e dizer que nós estamos ao lado de cada uma e de cada um para ajudarmos a construir um futuro melhor. Tratando ainda da educação, quero falar da posição díspare que existe hoje na educação em Roraima. A educação do município de Boa Vista, uma das melhores do Brasil. Aliás, Boa Vista, senador Jorge Viana, que é a única cidade do norte do Brasil classificada entre as 50 melhores cidades do Brasil para se viver. 11ª cidade do Brasil melhor para criar os filhos. E 6ª cidade do Brasil em movimento, em atividade física para os seus moradores. E ontem
para comemorar o Dia do Professor, a Câmara de Vereadores aprovou projeto do Executivo Municipal criando a AGIDE para os professores municipais. E hoje a prefeita Tereza sanciona esse projeto, comemorando, assim, esse ponto tão importante na melhoria da remuneração dos professores. Mas, ao mesmo tempo em que a educação do município tem essa posição, lamentavelmente, na educação do Estado de Roraima, nós estamos vivendo a mais longa greve que já existiu no Estado de Roraima de servidores públicos. 66 dias de greve nas escolas estaduais. E, portanto, a falta de aula, o prejuízo aos alunos, aos professores, às famílias, enfim, ao futuro do nosso Estado sendo comprometido. Não vou aqui entrar no mérito da greve, até porque essa é uma questão que está sendo tratada pelo Sinter, pelo Comando de Greve dos Professores, que tem o nosso respeito, que tem o nosso apoio, mas não tem o nosso envolvimento e participação direta, exatamente para que não venham classificar essa greve como greve política. Aliás, dizer que o Sinter, que a maioria dos professores apoiaram a governadora que ganhou a eleição, com muitas promessas para os professores. E essas promessas não estão sendo cumpridas em caráter e em hipótese nenhuma. Ao contrário disso, os professores estão sendo desrespeitados e maltratados. Então, eu quero aqui fazer esse registro. Quero fazer um segundo registro, senhor presidente. Hoje, novamente, mantive contato com o ministro Eduardo Braga, das Minas e Energia. E quero aqui novamente repudiar a posição da FUNAI e do governo federal que não determina providências urgentes para que a linha de transmissão de Tucuruí, que levará energia de Manaus a Boa Vista, seja construída passando pela área de servidão da estrada BR-174, que é uma área federal e, portanto, isenta de qualquer tipo de controle da FUNAI e, infelizmente, a FUNAI não dá autorização para que a empresa, senadora Ana Amélia, há 3 anos que ganhou a licitação, não possa iniciar a construção dessa linha que vai levar condições de Roraima deixar de ser o único estado de sistema isolado de energia no nosso país. Ontem, só ontem, faltaram 7 vezes energia na cidade de Boa Vista, porque dos 200 megawatts contratados para o governo da Venezuela, a Venezuela está entregando só 96 megawatts e de forma precária, portanto, penalizando e criando prejuízo à população de Boa Vista e do estado de Roraima. E essa obra, que eu consegui há 4 anos atrás, com o ministro Edson Lobão sendo ministro das Minas e Energia, nós colocamos no PPA, no Plano Plurianual, para que fosse feita a concessão, foi feita a licitação, um consórcio ganhou a obra, consórcio composto da Alupar e da Eletronorte. E este mês o consórcio entregou, devolveu a obra, porque a equação econômico-financeira da obra está inadequada e ela não consegue realizar o início dessa obra. Então, é lamentável a situação de energia de Roraima e eu quero aqui, novamente, cobrar providências do governo federal. O ministro Eduardo Braga está cobrando da Eletrobras, cobrando da Eletronorte, cobrando do Ministério da Justiça. Nós estamos mantendo contato com o ministro Zé Eduardo, já tivemos 2 reuniões, tivemos reunião com o presidente da FUNAI, o ex-senador João Pedro, e não é possível que o governo federal não tome as providências para fazer com que Roraima
tenha energia de qualidade. É inadmissível essa falta de operacionalidade e de decisão do governo federal. E, por isso, nós estamos aqui protestando e cobrando providências urgentes nessa questão. Por último, quero registrar, e farei um discurso posterior, mas na minha ausência, eu acompanhei pronunciamento do presidente da Guiana, David Granger, fazendo denúncias sobre movimentação da Venezuela no que diz respeito à fronteira do Brasil com a Venezuela e com a Guiana. A Guiana, que é extremamente importante para a logística futura de Roraima. E a Guiana, que se sente ameaçada hoje pela República da Venezuela. Então, eu quero aqui registrar e solicitar ao Itamaraty, ao ministro das Relações Exteriores, que acompanhe de perto essa questão, que é extremamente emblemática para o Brasil e para a Amazônia Ocidental, para que nós tenhamos a condição efetiva de, como membro do Mercosul, se for necessário, agir em legitimidade para defender o Estado da Guiana de qualquer tipo de arbitrariedade ou de jogada política tentada pelo governo da Venezuela às vésperas da eleição que vai ocorrer naquele país. Volto a dizer, a Guiana é extremamente importante para o Brasil e para Roraima. Nós estamos discutindo um projeto de logística e de energia fundamentais para o futuro da Amazônia Ocidental e para Roraima, e, portanto, é inadmissível que, por qualquer questões contra a liberdade da Guiana, a Venezuela se manifeste de forma arbitrária e o governo brasileiro não marque a posição. Para encerrar, eu ouço a parte da senadora Ana Amélia. Eu sei que o regimento não permite, mas nós estamos aqui hoje tratando de temas emergenciais. E eu queria dizer a Vossa Excelência que o primeiro orador hoje falou do mesmo problema, que há uma estrada importante de Rondônia para o estado do Amazonas para levar a produção de um estado para o outro. E essa rodovia, e me socorre aqui um ex-governador de Rondônia, que foi liberada a obra pelo DENIT e o IBAMA não libera a construção da obra. Está tudo pronto, mas não sai a obra por conta dessa divergência de dois órgãos de governo. Eu queria apenas lembrar isso e lembrar também, senador, dessa última questão da Venezuela com a Guiana. Hoje, o senador Raupp, novamente cito, porque ele foi o relator na Comissão de Relações Exteriores do orçamento para 2016. E nesse orçamento, pelo menos, foi abrigada uma emenda de minha autoria, que ele abrigou de outros senadores também, para o CISFRON, que é o sistema de fronteira do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, que é fundamental. Nossa fronteira hoje é um queijo suíço. Então, entra também nesse aspecto, e a região da Amazônia brasileira, dessa região de fronteira, ela é extremamente vulnerável. Então, ao trazer o tema para o plenário do Senado, o senador Romero Jucá, eu penso que a Comissão de Relações Exteriores, comandada pelo senador Aloysio Nunes Ferreira, terá também um desafio importante nesse processo, porque é relevante. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, agradeço, senhor presidente, a oportunidade de fazer esses registros tão importantes para o nosso Estado. Obrigado.